seguir aqui esse mesmo assunto. Olha só, o mercado operou otimista na primeira semana aí pós-eleições, mas então depois dessa fala aí de ontem do presidente eleito, o humor então mudou, como vocês viram na matéria, e a reação foi negativa após o Lula então ter contestado a necessidade fiscal diante aí das urgências das questões sociais no país. Então a gente viu aí na matéria também que a bolsa caiu e o dólar subiu. Em resposta, Lula disse também que o mercado é sensível. Pois bem, vamos falar então com o pesquisador da FGV Agro e colunista do AgroMais, Felipe Serigati. Boa tarde, Felipe. Como você avalia então essa reação do mercado após essa fala de ontem aí do presidente eleito? Boa tarde, Simone, tudo bom? Então vamos lá. Vou ter que forçar um pouquinho a memória dos nossos amigos. Gente, lembra que na sexta-feira passada a gente conversou e o ponto era justamente esse? Olha, estamos vendo o dólar ao longo da semana passada, o dólar tinha caído bastante. Será que não havia ali um excesso de otimismo? Não tinha sido apresentado qualquer garantia mais forte, não tinha apresentado ali efetivamente qual vai ser o nome da equipe econômica. O mercado, perdão, o universo político estava negociando uma PEC de transição com valores substanciais e não era necessariamente um furo no teto, era mais do que isso, o pessoal estava pedindo para elevar o pé direito desse edifício, ou seja, não é, opa, furei o teto, é um gasto excepcional. Não, 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 não. É uma despesa permanente. Será que não havia um excesso de otimismo? E aí, praticamente, bastou uma declaração super contundente e do futuro presidente da República, e aí o mercado, vamos dizer assim, mudou o seu humor. Talvez até a expressão mais correta seja: o mercado voltou, de certa forma, para a realidade. Né? Gente, olha, até agora, não os interlocutores, estamos falando ali daquele conjunto de economistas que, ao longo da campanha, afirmaram: não, fiquem tranquilos, porque o Lula, o PT serão fiscalmente responsáveis. Não essa turma. Gente, o Lula, em momento algum, comentou isso. Ele não fez essa afirmação. E quando ele era pressionado, o que ele dizia? Confiem em mim, vejam o meu histórico, vejam como foi principalmente o governo Lula I, o primeiro mandato do governo Lula. De qualquer forma, o que a gente observou ontem foi justamente o mercado precificando um governo Lula, então a parte do poder executivo, mais gastadora, com menor comprometimento com o equilíbrio fiscal. Hoje, o que nós estamos vendo hoje? Uma pequena reversão disso, ou seja, a gente está vendo o dólar caindo, a bolsa subindo. Por trás disso pode ter alguma estratégia de realização dos ganhos obtidos ontem, mas tem um outro fator importante. Então, vamos lá, hoje era para ser apresentada essa PEC de transição. Aí apareceu o Randolfo Rodrigues na parte da manhã dizendo o quê? Gente, não vai ser hoje, tá? A gente vai deixar isso para a semana que vem. Qual que foi a leitura do mercado? O Centrão reagiu à conjuntura de ontem. O Centrão falou: opa, 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 peraí, parece que o mercado, com essa política mais gastadora, com essa falta de compromisso com a questão fiscal, a gente não vai apoiar integralmente isso. Vai ter que fazer ajuste, ou seja, esse processo de negociação permanece. Então vai reverter todos os prejuízos? Provavelmente não. O que ficou sinalizado até o momento é: você vai ter um poder executivo que vai tentar gastar mais, que vai tentar não ser fiscalmente responsável, e a barreira para tentar conter esses excessos vai ficar justamente com o Congresso. Um Congresso que teve um perfil, de fato, mais centrista e saiu das urnas. Recado para todos nós aqui, dado toda essa conjuntura de apenas 36 horas. Gente, nós vimos a taxa de câmbio no comportamento semana passada, estamos encerrando com a taxa de câmbio com outro determinado comportamento, muita cautela com relação ao dólar. E detalhe, a gente está olhando apenas para variáveis domésticas. Quando a gente olha para fora,
também tem bastante vento mudando de direção e cedo ou tarde esse vento vai pousar, vai chegar aqui no nosso mercado doméstico. E, professor, e para essa crise de confiança e ela não aumentar, já que esse mercado é volátil aí, pelo raciocínio então do mercado, é preciso definir logo a equipe econômica? Pois sem dúvida alguma, apresentar um nome, uma equipe que vá sinalizar, olha, a gente vai tentar conter o próprio presidente das suas vontades que foram apresentadas ontem. Óbvio que isso vai ajudar, não vai prejudicar. Mas, gente, veja o que eu acabei de falar. Então, a gente vai ter que colocar em cima da mesa uma equipe econômica para segurar o próprio presidente? Em outras palavras, olha, vai ter que ter uma equipe econômica que vai ter que navegar contra as convicções do próprio chefe, comando do Palácio do Planalto. Naturalmente, o mercado já precificou isso, falando: olha, aquela ideia que nós tínhamos ou que nós tivemos ao longo da primeira semana, ela não se sustentou. Novamente, volto aqui para puxar a memória aqui dos nossos amigos. Gente, tinha um excesso de otimismo na semana passada. Fazia parte do jogo. Esse excesso de otimismo veio principalmente dos ventos lá fora. Os investidores entraram de uma maneira mais substancial, comprando ativos aqui no Brasil. E ontem mesmo a gente já viu uma forte saída do pessoal. Não foi apenas na quinta, já tinha começado uma saída na quarta-feira, mas o fato é, ao longo dessa semana, a gente já viu uma mudança de postura também no investidor externo, que já estava olhando, ou que olhava, né? Provavelmente ainda olha, o novo governo com olhos melhores do que o próprio mercado local. Só que o próprio investidor externo, eu acho que falou: opa, aquela nossa hipótese que a gente sustentou na semana passada, parece que não vai se manter. Com o governo, o juros vai subir, talvez até 5%, talvez até 6%. Não faz sentido para esse pessoal ficar tão exposto a risco aqui no Brasil. Melhor, mesmo ganhando um pouco menos lá fora, mas com risco absurdamente mais baixo. Professora, eu estava acompanhando aqui em relação a toda essa repercussão aí do mercado, né, após a fala aí do presidente eleito, e eu vi alguma coisa em relação à responsabilidade fiscal e responsabilidade social, elas devem andar juntas e não uma sobrepor a outra. Não é possível olhar o social sem olhar o fiscal. Poderia ser essa uma melhor resposta aí do presidente, porque uma responsabilidade fiscal é o que vai garantir, então, os gastos sociais? Sem dúvida alguma. Então vamos lá, vamos por partes. A argumentação foi: olha, a gente tem que defender o social, tem ali um programa de transferência de renda, Auxílio Brasil, Bolsa Família, independente de qual seja o nome, que tinha ali no orçamento 105 bilhões, agora o pessoal está falando, a gente precisa de 170. O que foi feito? Então vamos fazer aqui um waiver, né? Um gasto adicional de 65 bi? Não, não é isso que foi feito. O que foi falado, inclusive aí na reportagem, foi: vamos tirar os 170 bi do teto. Aí vai sobrar 105 para a gente gastar. Espera aí, você jura que esse 105 é só para gasto social? Mesmo que seja. Vamos supor que é exatamente isso. Vamos olhar agora o outro lado. Como é que você vai financiar esses 170 bi? Vamos supor, dado que a gente está operando com déficit, ou seja, você olha para o cofre hoje do Tesouro Nacional, não tem dinheiro para pagar todos os gastos correntes. A gente já está se financiando emitindo dívida. Então a gente vai pagar esses 170 bi, um gasto permanente, com emissão de dívida nova de no mínimo 170 bi todo santo ano. Ok, como é que a gente vai ficar? Qual que é o custo desse financiamento? Bom, a gente está vendo aqui 6% de juro real, 6% acima da inflação. Gente, olha o custo que é isso. O quanto que a gente vai ter que comprometer de renda das próximas gerações para financiar esses 170. E o problema não está nesses 170, está no 1,2 trilhão, que é o gasto corrente total do governo praticamente. Para onde está indo todo esse dinheiro? Jura que esse 1,2 trilhão é tudo gasto social? É tudo gasto que está indo realmente para os mais pobres, para os mais necessitados? E ainda assim, ok, a gente vai financiar isso daqui, você vai ter que pagar essa taxa de juros real. Quem recebe esses juros? Vai receber os indivíduos que têm recursos ali a serem poupados. Notadamente, vamos supor aqui de forma alegórica, a classe média para cima. Olha só que bacana, você receber no seu tesouro direto, no seu investimento de renda fixa,
6% real sem escorrer uma gota de suor. Vem aqui. Realmente isso é política social de distribuição de renda? Realmente isso faz sentido? Veja que a gente não está dizendo que não tem que ter aquele programa de transferência de renda, mas a gente vai ter que fazer isso, talvez ao invés de estourando o teto ou pedindo um pé direito mais alto, mas é reorganizando esse piso. Vai ter que reorganizar essas contas públicas. Para fazer isso, todo mundo sabe que tem que ser feito, todo mundo já viu falar em reforma administrativa. E aí, será que o novo governo tem fôlego, tem disposição para encarar uma briga junto, por exemplo, com as entidades de classe, junto ao funcionário público, para fazer essa reforma administrativa? Afinal de contas, quer fazer distribuição de renda, quer fazer política social? Vamos encarar essa briga? Ou essa vontade termina apenas até a página 3? Professor, rapidinho, para a gente finalizar, que a gente está com o tempo estourado, o senhor vê alguma reação aí no setor agro? Então, gente, meu comentário da semana passada, muita cautela com relação ao dólar. Então, a gente já está aí já tinha uma perspectiva de o dólar operando num patamar um pouco menor, uma turma que, gente, operou, pagou custos de produção bem elevados, toma cuidado com esse descasamento no fluxo de caixa. Só que agora não é só uma questão de descasamento, é uma questão de volatilidade. Em outras palavras, apresentando uma janela que consegue defender ali um fluxo de caixa razoável, aproveite para se proteger. Com isso, encerramos aqui a nossa conversa desta sexta-feira. Muito obrigada. Eu conversei então com o Felipe Serigati, pesquisador da FGV Agro, colunista aqui do AgroMais. Felipe, obrigada e até a próxima semana. Bom fim de semana, boa sexta de trabalho também. Muito obrigado, excelente final de semana e feriado a todos vocês.